estamos chegando, esse é o Delecast, o podcast da Adepol. Estamos hoje iniciando o segundo programa, meu nome é Isaac Canguçu, sou presidente da Adepol. Ao meu lado tem o meu vice-presidente, Adelmo Pelágio. E hoje nós temos uma convidada muito especial, tenho certeza que todos vocês adorarão esse programa, esse bate-papo informal, que é uma pessoa do conhecimento de quase todos nós, que somos da segurança pública, diria de todos nós, e da grande parte da sociedade sergipana. Ela que é casada, é mãe de um filho, estudou no Salesiano e no Ateneu, também fez faculdade de Direito pela UNIT. Uma curiosidade, foi bancária antes de ingressar na Polícia Civil no ano de 2001, portanto, há mais de 20 anos. Nós estamos falando de uma pessoa que se lançou na política no ano de 2020 enquanto candidata a vice-prefeita da capital e já se sagrou vitoriosa. E neste ano passado, ano de 2022, concorreu pela primeira vez ao mandato de deputada federal e foi eleita. Estamos falando da nossa colega, a delegada Catarina Feitosa. Olá, Catarina, tudo bem? Muito obrigado por aceitar esse convite e estar aqui presente conosco hoje. Eu que agradeço, Isaac. Eu estou gostando de ver, viu, sua desenvoltura. Obrigado. Nasceu para isso, meu amigo, para apresentar podcast. Vou dizer, viu, você além de ser um excelente delegado, de nos representar muito bem à frente da Adepol, as nossas demandas, as nossas causas, defender muito bem a nossa carreira, sempre de maneira muito consciente. Ainda é um excelente apresentador. Muito obrigado. Quem sabe, né, depois da aposentadoria aí, né, tem uma renda extra, né? E eu queria também, antes da gente começar o bate-papo, dizer que hoje temos uma novidade aqui. Nós agora, em cada episódio do Delecast, teremos um colaborador, um colega, um delegado de polícia que vai nos ajudar, nos auxiliar nesse bate-papo com o convidado do dia. E hoje, para estrear essa nova fórmula, nós temos aqui o nosso colega, Dr. Jorge Eduardo, delegado regional de Nossa Senhora da Glória. Parabenizar você, Jorge, também pela promoção, pela nossa promoção de 28 de dezembro deste ano, do ano passado, né? Recentemente, fomos promovidos. Oportunidade em que eu agradeço toda a força e a contribuição de Catarina nesse processo, que culminou com a promoção de 34 delegados de polícia, na verdade, Adelmo? Verdade. Dizer para você, Jorge, que é uma gratidão, que temos uma gratidão por você estar aqui hoje, ter aceitado assim de pronto, sem nenhum tipo de subterfúgio, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo, às vezes, tem disponibilidade, né? Tem afeição com câmeras, microfones, mas muito obrigado por você participar aqui hoje e colaborar conosco, Jorge. Não, eu que agradeço imensamente, entendeu? É um projeto muito bonito, é assim, uma satisfação enorme estar do lado de minha amiga aqui. Obrigado, Jorge. Eu queria agora, Adelmo, passar a palavra para você, para que a gente comece a bater esse papo com a nossa convidada de hoje. Fique à vontade de fazer a primeira pergunta, a primeira provocação. Muito obrigado, presidente. Preliminarmente, eu gostaria de desejar feliz ano novo a todos nós aqui, que Deus nos abençoe, que nos conduza com paz espiritual, saúde, tudo de bom, que nos dê muita força e especialmente a nossa convidada que vai nos representar em Brasília, no Congresso Nacional, que Deus a inspire, proteja e Ele sempre zela por você. Minha querida doutora Catarina, um escritor brasileiro renomado, nosso Fernando Sabino, costumava dizer que o menino é o pai do homem. Então a menina é também a mãe da mulher. Então é por isso que é tão importante a gente conhecer um pouco da dimensão humana das pessoas, da história de vida das pessoas. Eu queria saber um pouco, todos nós queremos saber um pouco da sua infância, da sua adolescência, da sua vida pré-policial. Adelmo, meu querido, não é muito fácil a gente falar da gente mesma. Então, assim, vocês disseram que o programa ele é um pouco curto. Para eu falar da minha infância, da minha adolescência, da minha fase adulta, e eu gosto de falar um pouquinho, né? A gente teria que ter um dia todo de programa, era 24 horas. Verdade. Mas, brincadeiras à parte, né? Eu sou uma pessoa comum, né? Como tantas outras crianças aracajuanas, nascida aqui em Aracaju, no bairro Santo Antônio, né? Meus pais me criaram da melhor maneira que eles puderam, me trazendo sempre ensinamentos éticos, sempre me ensinando a ser uma pessoa melhor a cada dia. Sou a filha mais velha de 5 filhos. Meus pais, eles têm 5 filhos. E eu sou a mais velha. Então, ajudei minha mãe na criação, a minha mãe e o meu pai, na criação dos menores. Então, eu lembro que eu, com 7 anos de idade, eu já ficava com os meus irmãos, porque a diferença minha para os mais novos é de 7, 8 e 9 anos.
de diferença. Né? Minha irmã, que é encostadinha a mim, Valéria, que também é policial, né, agente de polícia, ela é 2 anos mais nova que eu. Então, cabia a mim cuidar deles. Então, minha mãe teve que voltar a estudar, fazer faculdade à noite, e eu que ficava com os meus irmãos. Com 7 e 8 anos de idade, eu tomava conta deles. Meu pai ia para a faculdade, minha mãe ia para a faculdade, eles não tiveram a oportunidade de fazer faculdade quando mais novos. E aí, quem ficava? Catarina e Valéria. Imagine, uma criança com 7 e a outra com 5, tomando conta de todos os outros. Eu não sei, né, como isso deu certo, mas deu. E eu tive que crescer, eu tive que amadurecer muito rápido, porque brincava como toda criança, né, tinha meus sonhos, tinha toda aquela questão lúdica da criança, mas sempre com muita maturidade, porque eu tinha responsabilidade com meus irmãos. Perfeito. Também. E assim eu fui crescendo. E hoje eu me vejo aqui como vice-prefeita de Aracaju, delegada de polícia há mais de 20 anos, vice-prefeita de Aracaju, agora representando todos vocês na Câmara Federal. E vejo como é importante a gente lutar para que outras crianças de 7, 8, 9, 10 anos que passam por isso não tenham que passar. Porque minha mãe fez isso porque ela não tinha outra forma. Então ela tinha que confiar os filhos a uma criança. Ela não tinha outra forma. Então, hoje, a minha luta dentro da política é para isso, é para que outras mães possam estudar, possam trabalhar, sabendo que seus filhos estão em segurança. Graças a Deus, deu tudo certo. Meus irmãos estão aí lindos, maravilhosos, todos criados, mas e se não tivesse dado? Né? Então, é isso. Fui crescendo, fiz todo o meu ensino fundamental e até o primeiro ano científico no Ateneu, que naquela época era primeiro ano científico, né? Agora é ensino médio, né? E o segundo e o terceiro ano no Salesiano. Meu primeiro vestibular foi para medicina. Uma curiosidade aí. Acho que quase ninguém sabia. Porque eu sonhava, fiquei em quinta excedência na UFES, na época só tinha a Universidade Federal aqui. Fiquei como quinta excedente, nunca fui chamada. E graças a Deus que eu não fui chamada, porque eu não seria uma boa médica. Logo depois eu percebi isso. E eu queria ser médica porque eu tive um sonho fazendo um parto. Então eu botei na minha cabeça que ela era um sinal de Deus que eu tinha que ser obstetra. Então vai ser por aqui, eu vou fazer medicina. Mas já no segundo vestibular eu fiz direito, que sempre foi, né, a minha aptidão sempre foi essa. E graças a Deus a vida foi me levando por esse caminho. Eu não tenho acreditado, na Bíblia diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E assim foi na minha vida toda. Fui bancária, assim que eu terminei o segundo grau, comecei a trabalhar no banco privado durante 4 anos, 5 anos da minha vida. E depois, faculdade, UNIT, me formei, fiz a OAB, passei, logo da primeira vez, na primeira tentativa, graças a Deus. E logo depois veio o meu filho e o concurso de delegado. Foi junto isso? Tudo junto. Casei com 20 anos de idade. Na época que eu casei, meu pai teve que assinar o casamento, porque a maioridade civil era 21. O Código Civil de 16. É isso. Código Civil de 1916. Eu estudei ainda pelo Código Civil antigo. Mas eu também. Meu pai e minha mãe eles tiveram que assinar para me dar permissão para que eu pudesse casar, para que eu pudesse ter a permissão para casar. Estou casada até hoje com o mesmo homem, né? Assim, o amor da minha vida, o meu companheiro, a pessoa que sempre me incentivou a tudo, me segurou a minha mão nos momentos mais difíceis e eu a dele também, senão ele também não estava comigo, Sim. né? Ele também. Eu segurei a dele e segurou Um apoiando a minha. o outro, né? Isso. Tivemos nosso filho, aí veio o concurso de delegado. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha inscrição para o concurso de delegado, Vinícius, ele tinha 1 mês de nascido. Agora veja que curiosidade, viu que interessante. Quando a coisa tem que ser sua, não tem jeito. Eu acredito muito nisso. Eu fui péssima na OAB, na prova da OAB, na prova de processo penal e penal. Fui um desastre. Eu só passei porque eu fui muito boa nas outras. E naquela época não tinha aquela questão de você ter que ter uma média X em cada matéria. Pontuação mínima em cada matéria. Não Sim. tinha. Mas eu fui muito ruim, mas muito mesmo. Em penal e processo penal. E nas outras eu praticamente fechei as provas. Então consegui. Aquilo me deu uma depressão tão grande, eu fiquei tão chateada comigo. De nunca ter gostado de direito penal e nunca ter me dedicado e ter feito as provas para passar apenas, porque eu não gostava, eu queria ser tributarista. Nunca imaginei que fosse ingressar na área criminal.
E aí disse, não, eu vou estudar, porque eu não vou ser capenga, não, uma capenga jurídica, não. Eu tenho que saber o mínimo. Peguei toda aquela coleção de Damásio, comecei a estudar, né? Por Damásio e Tourinho. Foi Damásio e Tourinho, toda a coleção. E já grávida, aí, né? os clássicos, E já grávida do meu filho, sentava na loja do meu marido, que meu marido naquela época tinha uma loja de imóveis. Aí eu ia ajudar ele e ficava estudando. Quando eu completei as obras, que eu acabei de estudar, chegou o concurso de delegado de polícia. Ou seja, eu estava muito afiada em constitucional, administrativo, as outras matérias, e tinha acabado de estudar tudo de penal e processo penal, sem saber que ia ter concurso de delegado. Então não foi por acaso, né? Não, eu não sabia. Eu não me preparei, eu não entrei no cursinho, eu não estava pensando em fazer concurso para delegada, muito menos para delegado. É que eu nem pensava mesmo. E aí o concurso surgiu. E eu não queria fazer, porque eu estava para praticamente parir, né? E aí meu marido, não, você vai fazer, se inscreva. Eu digo, não, José, não vai dar certo, porque se eu me inscrever, como é que eu vou fazer a academia de polícia? Que a academia de polícia é em Belo Horizonte, que eu já tinha ouvido falar que os delegados, os últimos, tinham feito a academia Da em Belo primeira Horizonte. turma. Sim, da primeira turma. E eu não vou ter condições de ir para Belo Horizonte, com um filho pequeno, né, recém-nascido. Aí ele, eu vou com você, faça que eu vou com você. Parceiro. Eu trabalho em qualquer lugar, porque ele trabalhava com móveis, então em qualquer lugar eu trabalho e eu vou com você. Mas faça. Aí eu, sem querer, meu filho tinha acabado de parir. Um mês, fui com ele ali pro Banese, que naquela época não tinha a inscrição digital, né, online. Aí eu fui no Banese da Barão de Imaruim. Da Barão não, ali perto do G. Barbosa, da Saneamento, da Francisco Porto. Não tem um Banese ali? Uhum. Naquele frente àquele prédio alto, sim. Cheguei ali para fazer a inscrição, meu marido segurou Vinícius, eu fiz. É tudo muito simbólico, assim. E Tanto aí, é que você se lembra dos detalhes, né? E fui fazer a prova. Por conta da dificuldade, de quem apoiou, das dificuldades que existiam, do filho que é uma bênção, mas é uma preocupação. E eu estudava para as provas, né, com duas amigas, Carla Maria e Patrícia Gabriela. Aí uma estudava durante o dia, outra estudava à noite comigo. Porque eu tinha que ter algum apoio para incentivar, para eu conseguir estudar. Vinícius pequenininho, tinha dias que eu estudava amamentando ele, porque eu tinha que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí passei no concurso. E para fazer a academia, hein? E para fazer a academia, que foi elas. Vinícius tinha o quê? 3 meses, 4 meses, mais ou menos, quando eu fui fazer a academia de polícia. E eu tinha que parar durante as aulas para amamentar ele, porque ele estava mamando, ele só mamava, ele não fazia outra coisa, não sei mamar. E assim, é só uma intervenção para que as pessoas entendam a questão da academia, que foi modificada recentemente. Né? Você pode esclarecer a questão da academia de polícia para delegado e agente escrivão, nessa época que nós também fizemos. Você não era nomeado, entendeu? Não. Você fazia era uma fase do concurso, entendeu? E nessa última legislatura houve, nesse ano passado, houve essa alteração. Agora a pessoa já entra policial. Nomeado, né? Já entra nomeado. Então meu marido, mais uma vez, levava meu filho nos horários certinhos para eu poder dar o peito, né? Ele mamava e depois eu voltava para a aula. Quantas vezes eu saí no meio da aula porque o peito estava cheio de leite e eu tinha que ir no banheiro para dispensar aquele leite ali porque não tinha absorvente de peito que aguentasse a quantidade de leite. Graças a Deus eu tive muito leite. Então é isso, minha gente. Não é fácil para a mulher. Quando a gente fala, né, eu estou aqui com 3 homens delegados, mas vocês sabem do que eu estou falando, porque vocês são filhos de uma mulher, vocês também convivem, são pais. E tem suas companheiras também e sabem como é difícil. Então, às vezes, revolta um pouco quando a gente escuta alguém dizer assim, não, mas as chances são iguais. As chances são iguais. O concurso não é para todo mundo? A porta é a mesma. Para homem e mulher, a mesma prova. Mas quantas dificuldades, né, a gente tem, cada um tem suas dificuldades, eu sei, mas biologicamente falando, inclusive. Tá provado aí, né? Pois a sua história. Eu fui fazer a minha prova, a prova do concurso, quando eu fui fazer, eu saí com a camisa molhada de leite, molhada, pingando.
Imagina, você fazer uma prova e sentindo um negócio pingando ali, você não podia parar nem para ir no banheiro, porque Naquela não tem época tempo. não podia amamentar durante a prova, você lembra disso? Não me lembro. Porque a legislação hoje eu acho que já permite, É, mas eu não mas sei eu se acho na que na época não época Mas não, podia, né? também é uma Ah, questão mas que, assim, a pessoa perde tempo, tira o foco. Ah, sim. Assim, Tira o seu foco, você entendeu? não consegue se precisa. concentrar, entendeu? Pois é, você vem num ritmo de uma prova que é uma fotografia do momento da pessoa, que assim, é o principal meio que nós temos de avaliar quem pode ir para um cargo público ou não. E não é o melhor instrumento, mas é o mais próximo Do ideal, né? do ideal, entendeu? E aí você tá ali numa prova que tem muito, eu acredito que tem muitas pessoas assim, concurseiros nos assistindo agora, entendeu? Claro. E sabem a dificuldade que hoje está muito pior do que naquela época de questão de concursos públicos. E olha, e outra coisa, viu? O que é o destino. Antes de começar a prova, eu peguei um resuminho de Maximiliano, não sei se vocês lembram. Os Lembramos. professores, olha, pelo amor de Deus, professores. Os professores, né, criticavam porque é aquele resumo, tal, mas eu andava com eles também, porque na hora do desespero, do aperto, Tem né? que ser ele mesmo. Aí eu, para ficar calma antes da prova, abri. Do nada, antes de entregarem as provas. Caiu em pressupostos e requisitos da prisão preventiva, das prisões cautelares. Aí eu dei uma lida, rapidinho assim, para me acalmar. Fechei, guardei e recebi a prova. A prova escrita, a subjetiva, era justamente Olha. essa peça. Fazer fazer Uma dissertação sobre isso. sobre isso, né? Era a peça. Então, assim, são coisas que acontecem que você diz assim, são sinais, Isso. não é? A vida vai preparando a gente. E aí hoje, que eu estou na política, eu paro e olho minha vida toda de 20 anos de polícia. Antes disso, tudo que eu passei, eu acho que foi me preparar, acho não, tenho certeza. Porque dentro de uma delegacia, na gestão da Polícia Civil também, lidando com os colegas, lidando com os iguais, lidando com a polícia como um todo, lidando com os problemas da sociedade ali, que são os piores problemas que podem existir Sim, quando exato. chega numa delegacia. Exatamente. É que você vai adquirindo sensibilidade também. Ou você endurece de vez, ou você começa a ter uma sensibilidade, um olhar Uma diferente, empatia com o problema do Perfeito. outro. É isso Para mesmo. que eu possa utilizar isso tudo hoje num cargo público como esse. Lhe deu uma bagagem, né? Deu uma bagagem. É. Hoje eu vejo que tinha que passar, tinha que ser assim. Assim, todos sabem que a delegada geral Catarina Feitosa, todos conhecem, né? Até porque foram muitos anos enquanto delegada geral. A nomenclatura anterior era superintendente. Você também foi superintendente Foi. quando a nomenclatura era superintendente. Foi. E delegada geral quando já houve essa mudança de nomenclatura. Então, Catarina ficou muito conhecida enquanto chefe da instituição da Polícia Civil. Apesar também de ter exercido outros cargos na Polícia Civil, já foi corregedora, coordenadora, né? Exerceu os principais cargos de administração na Polícia Civil. Mas a delegada Catarina Feitosa tem 21 anos na Polícia Civil. E houve um período em que você ainda não estava propriamente na administração da polícia. E aí talvez essa seja a maior curiosidade do nosso telespectador, de quem está assistindo o podcast agora, saber um pouco como foi o seu início na Polícia Civil, como foi a sua trajetória até você chegar a delegada geral. Como foi esse processo? Então, quando eu entrei, assim que a gente tomou posse, eu fui nomeada para trabalhar em Frei Paulo. Frei Paulo foi minha primeira cidade. Então eu cheguei numa cidade, numa delegacia totalmente desestruturada. E naquele momento a gente não teve o apoio que vocês tiveram, vamos dizer assim. Vocês também passaram por muitas dificuldades, a turma de vocês, por falta de pessoal, de efetivo. Mas vocês tiveram o apoio de um coordenador, vocês Sim. tinham pessoas ali, né, segurando a mão, Que já mostrando, tinham que já sentido. tinham sentido, que foi o pessoal da minha turma. Então, assim, a minha turma entrou num momento muito delicado da polícia, que foi quando se acabou de vez com a figura do delegado comissionado e passou, né? Nós passamos a ter todos os delegados de carreira.
na Polícia Civil, todos de carreira. Então, assim, foi uma quebra de paradigma muito grande. Houve uma resistência muito grande, especialmente no interior do estado, porque aqui na capital todo mundo já estava meio que acostumado, mas no interior não se estava acostumado a isso. Existia ainda aquele coronelismo. A cultura mesmo era outra, né? As ingerências políticas eram muito fortes mesmo. Então, para a nossa turma quebrar isso foi muito difícil. Então, nós sofremos um pouquinho mais com relação a isso. Quando vocês chegaram, como os 18, né, sofreram mais que a gente. Sim. Eles eram chamados, os 18, que eu chamo os 18 do Forte, João Eloy, Georlise, eles eram chamados almofadinhas porque andavam de terno e gravata. Porque ninguém admitia um delegado de terno e gravata, né? Não, isso aí é almofadinha, é delegado de gabinete, não é de rua, entendeu? E o adendo que algumas pessoas, os próprios colegas da turma da senhora disseram sobre a própria visão da classe política depois, e assim foi um testemunho de alguns que já informaram isso, que depois que a classe que se organizou e foi trabalhar, foi o elogio pela imparcialidade. Isso, justamente. E aí a gente conseguiu comprovar isso, e vocês vieram para balizar mais ainda a importância que tem o delegado de polícia, a importância que tem a Polícia Civil se profissionalizar cada vez mais, ter independência. Isso com os delegados, com os agentes, os escrivães. Todas as vezes que a gente se fortalece através dos concursos públicos, através das capacitações, a gente melhora a qualidade do serviço que é prestado à população. Então, o delegado passou a ser essencial naquelas cidades. Ninguém queria a gente. Depois de um tempo, todo mundo reclamava porque não tinha delegado na cidade, não abria mais mão, queria o delegado na cidade. Então, eu fui para Frei Paulo nesse contexto, sem um agente de polícia, né? Não existia polícia civil na cidade, a única representante da polícia civil era eu. Então, eu tive que lidar com... era uma guarnição da polícia militar, eles me receberam muito bem, eu aprendi muito com eles, tenho muito a agradecer. Por isso que minha ligação com a polícia militar é tão forte. Eu acho que cada um tem seu papel, cada um exerce sua função, mas, assim, eles foram fundamentais no início da minha carreira. Me acolheram, me receberam bem, né? Me receberam bem. Eles não tinham nenhum tipo de hierarquia comigo, eles não precisavam fazer nada. Como é que eu posso dizer aqui? Eles não existia uma hierarquia. Não era subordinado, né? Pronto, a palavra é essa. Eles não eram subordinados a mim, mas eles se comportavam como se fossem. Sim. Então, assim, eu não tinha ninguém para entregar uma intimação, eu não tinha ninguém para fazer um auto de prisão em flagrante comigo, para redigir, eu não tinha nada. Não tinha um policial. E eles se colocaram nessa situação, e eu aprendi a gerenciar uma delegacia na prática. Eu aprendi o que era ser delegada de polícia. Lógico que a gente vem com os ensinamentos teóricos, da Academia de Polícia, teóricos. Dr. Everton formou muito bem a gente. Eu agradeço muito, para mim é um mestre. Mas na prática, ali no dia a dia, a coisa é muito diferente. Escola, né? É a grande escola. E esses policiais militares, né, a quem eu devo muito, me ajudaram demais. Então, assim, eu aprendi a ser delegada de polícia na tora mesmo, entendeu? Ali no dia a dia. Em Frei Paulo, depois eu fui ser delegada de... Aí ali naquela região toda a gente dava suporte, porque não tinha delegado em toda a região. Para todos os municípios. Aí Pedra Mole, Pinhão, Carilha, eu ia dar algum suporte de vez em quando. Depois eu fui para a Capela, foi quando veio minha primeira promoção. Aí Capela, Muribeca, né, aquela região dali também eu dava suporte. E aí a gente começou também a ter que lidar com o... Não era delegado comissionado, mas era o assessor. O assessor técnico. O assessor técnico, né? Porque não tinha delegado para todas as cidades, você tinha que ter uma figura ali, pelo menos, que administrasse e ficava ligado a um delegado, né? E todos eles me ajudaram muito também. Fui para Itabaiana, vim aqui para a capital primeiro, para o Santa Maria, que era chamado Terra Dura na época. Sim. Conseguimos fazer um bom trabalho em parceria com a Polícia Militar também. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com policial civil, com polícia civil. Minto, em Capela eu já comecei a trabalhar com polícia civil. E aí sempre com a equipe da Polícia Militar também.
vim para cá e daqui foi convidada a voltar para o interior. Imagina, você está na capital, já, né? Meu filho pequenininho, eu tendo a oportunidade de levar ele para a escola, de pegar e Mas volta a Catarina. por qual motivo? Pela capacidade. Isso, para voltar para Itabaiana, para ser regional de Itabaiana. Uma cidade complexa. Uma cidade complexa, né? Eu fui substituindo 3 delegados na época, lá em Itabaiana. E, graças a Deus, dei conta do recado. Tive uma equipe que me ajudou muito, né? Era eu e a delegada da mulher, que só trabalhava com as pautas da mulher, e eu que fazia todo o restante. Então, assim, Hoje são várias divisões, né? Hoje você hoje tem um para narcóticos, outro para homicídios, você imagina, outro para roubo. Você cuidava de toda essa parte. de toda essa parte. Toda essa parte. Mas assim, tive que me desdobrar, tive que praticamente morar em Itabaiana. E aí meu marido José entra novamente na história, porque eu tinha que dormir lá e eu não queria dormir sozinha no hotel, porque a gente dormia no hotel. E aí como é que fazia? Meu Deus, mas eu tenho que dormir aqui, porque eu não tinha como dar conta da cidade voltando todo dia para Aracaju. Não tinha como, era impossível, pela quantidade de trabalho que tinha. Tinha dias de eu sair da delegacia 11 horas da noite, meia-noite, né, para poder dar vazão ao trabalho. E meu marido saía daqui de Aracaju e ia dormir comigo em Itabaiana. 3, 4 vezes por semana. Saía, ia dormir lá e voltava cedinho para trabalhar. Era o contrário, em vez de eu vir, ele ia para poder ficar comigo e meu filho companheiro. ficava aqui. Era. Companheiro fiel. Aproveitar aqui e mandar um abraço para você, José. Ele é seu fã, um né? amigo, é um amigo José meu. gosta de Isaac, viu? Desde o começo aqui. Quando eu delegada geral, que a gente se estranhava com a Depol, né? Porque de vez em quando acontecia, né? Acontece. Aí ele fazia, olha, não crie problema com meu amigo Isaac. Meu amigo. Não crie problema com Gente Isaac. muito boa. A gente se bateu e a amizade foi logo do começo. Ele fez, na época ele trabalhava com marcenaria, né? Isso era. Ele que fez o meu quarto, tá lá até hoje, viu? Porque o trabalho é de qualidade, viu, José? Então, eu acho que ele esqueceu de botar o casalzinho de cupim. Que a gente já tinha voltado pra fazer Veio sem o outro. cupim, veio sem o cupim. Mas um abraço pra você, José. Tudo de bom, meu irmão. Então foi isso, meu querido. Trabalhei durante esse tempo, acho que foram quase 5 anos no interior, né? Dando, né, por todas essas cidades. E aí fui convidada para ser coordenadora das delegacias do interior. E assim, engraçado, porque quando eu fui chamada para ser coordenadora, nós só tínhamos no interior 20 delegados de carreira, mais ou menos. A gente fazia reunião, sabe aquela sala de Jonathan? Sim, Pronto, a gente fazia. cabia todo mundo ali. Cabia todo mundo ali. Todos os delegados do interior. Só que não tinha aquela divisão. A divisória ali que tem. Aquela divisória que tem aquela salinha menorzinha Isso. entre uma e outra, pronto. Tirando aquilo ali, cabia todo mundo ali, você vê a quantidade que tinha. Mas os assessores técnicos, mais uma vez eu digo, a gente tem que agradecer, tem que ser grata a todos aqueles que nos ajudaram a construir. E todos eles nos ajudaram, inclusive para a gente ser aqui o que a gente é hoje. Para o delegado de polícia ser reconhecido do jeito que é, para que a polícia civil possa ser reconhecida, todos eles tiveram sua parcela de contribuição. Foi muito importante naquele momento. Eles ajudaram a construir a polícia. Sem eles a gente não estaria história, aqui. né? É a história. É a história da polícia. E ajudaram muito. E eu coordenei todos eles. Fizemos trabalhos excelentes. Saindo de lá, fui ser corregedor, fui para a primeira delegacia aqui na capital, fui ser corregedora. O que mais? Voltei para ser coordenadora. E aí foi quando vocês chegaram. Foi professora nossa na Cadepol. Fui Verdade. professora de vocês na Cadepol, na turma A, não era? Ah, de Você e atitude. Cristiano. De atitude. Ah, de atitude. É, de Você e atitude. Cristiano Barreto. Eu e Cristiano Barreto. Professores da Os gente. dois. Um dia desse eu estava pegando o material das aulas que eu dava a vocês. E eu dizia sempre que o que o delegado tinha que ter era a de atitude. Atitude. Todo dia eu chegava dizendo, o que é que vocês têm que ter? Aí, atitude. Jorge, não fique com ciúme não, porque você não foi da turma A. Não foi. Eu percebi isso. Eu não percebi. E é verdade, doutor. Mas O assim- delegado tem de ter atitude. Mas hoje vocês veem que é uma verdade. verdade. Ou certo ou errado, vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão. Né? O delegado, o gestor que fica em cima do muro, que não toma uma atitude, ele está fadado a um insucesso. Né? A não ter Verdade. liderança com a equipe, porque você tem que ter atitude. O receio de desagradar. Pois é. Isso daí é Agradando complicado. ou desagradando, você tem que tomar uma atitude. Então, assim, foi assim que eu cheguei a ser superintendente da Polícia Civil, que mudou o nome por minha causa, né? Doutor João disse que é a Lei Catarina, porque eu enjoei tanto com esse negócio. Todo dia eu ia com um projetozinho. Minha gente, é só mudar o nome, pelo amor de Deus, para delegado geral. Por quê? Todas as reuniões que a gente ia Brasil afora, para as reuniões do CONCEPC, que é o Conselho Nacional de Chefes de Polícia, todos são chamados de delegado geral. Ou
chefe de polícia. Em alguns locais mais tradicionais, tipo Minas Gerais, é chefe de polícia, né? Acho que ainda é. Mas na grande maioria é delegado geral. Padronização, É né? padronização. Você buscou padronizar. Padronizar. A única superintendente era eu. O pessoal não entendia o que era aquilo. Como assim, superintendente? Eu digo, não, é a mesma coisa que você, só muda o nome. É a mesma coisa. Eu faço igualzinho tudo que você faz, só muda o nome. Então, aí a gente conseguiu mudar. Então, eu passei 4 anos, né, como superintendente de polícia, quase 4. Depois passou a ser delegada geral. E aí saí, né, fui substituída. Veio outro governo, aí veio o doutor Everton, que foi um excelente superintendente, delegado geral. Alessandro Vieira. Sim. E depois eu fui convidada novamente, eu e o doutor João Eloy como secretário, aí me convidou e a gente volta e eu passo mais quase 4 anos, né? Então fecho 8 anos. 8 anos chefiando a polícia. Chefiando a polícia. Fora a coordenadoria. Fora as coordenadorias. Entendi. E também a corregedoria. E Você a também corregedoria. foi corregedora 2 geral vezes. também, né? Corregedora geral, Geral 2 2 vezes. vezes. Então, assim, eu acho que eu sou muito grata à Polícia Civil, porque tudo que eu sei, tudo que eu sou hoje, eu devo à polícia. A polícia me formou, né? Foi talhando a minha personalidade, foi talhando o meu jeito de olhar o mundo. Então, Catarina, que entrou na polícia há 21 anos atrás, não é a mesma de forma alguma. Tive que vencer muitos preconceitos que eu tinha, muita forma de ver o... Porque a gente, às vezes, tem aquela forma romântica de ver o mundo e acha que todo mundo vive daquela forma. E não é, a vida é muito dura. A vida é muito cruel, muitas vezes, e a gente tem que entender isso. Os preconceitos que nós possuímos e que sofremos, que a senhora também sofreu. Isso. Né? Eu tinha muito preconceito com relação à polícia. Eu achava que polícia... Não, que nada, isso, quero não. Via a polícia... Né? Você imagina, né? A gente vai vencendo tantas coisas e a gente vai vendo que é tão diferente do que a gente via antes. Que são seres humanos, são pessoas que erram, que acertam, que amam, que odeiam, que têm todos os sentimentos de um ser humano normal. E aprendi a conviver com as diferenças, inclusive com os sindicatos. Não é isso? É também um desafio, né? É um desafio grande, porque você tem que lidar com as associações, com os sindicatos, né? As categorias, eles têm todo o direito de... E você, no meu primeiro... da primeira vez que eu fui delegada geral, eu tinha muita dificuldade com isso, né? Me irritava às vezes, porque... Mas você começa a entender A que cada um disposição tem da seu insatisfação papel. de todos. Que aí cada um tem seu papel. E aí você começa... Aí entra a política. Aí Mas entra a política. isso acontece também do lado de quem está no sindicato. Às vezes também não tem essa compreensão, né? Porque às vezes você também fica um pouco chateado, né? Da posição do gestor. Você fica um pouco chateado. Sim. Até você realmente ir amadurecendo e separando as coisas, né? Isso. Você saber, não, ali é o papel enquanto gestor. Gestor. Se eu estivesse no lugar de gestor, né? Então, talvez eu empatia. também agisse dessa forma e aí um vai compreendendo o papel do outro. E aí foi muito bom isso acontecer, porque quantas conquistas eu olho para trás hoje, isso não é com vaidade que eu falo, é com satisfação. Eu acho que existe uma diferença muito grande de você ser vaidoso, de você querer... Porque eu também não fiz só. Mas é com muita satisfação. Eu tenho muita felicidade mesmo de olhar para trás e ver que nos últimos 10 anos, todas as conquistas da Polícia Civil, eu estava no meio. Todas. Todas. Seja IFV, seja conseguir tirar, né, aqueles descontos, transformar em IFV, seja o nosso subsídio... Os concursos públicos, todos os concursos públicos, inclusive o concurso da perícia, que Sim. não tem a ver diretamente com o nosso trabalho, é outra área que eu me preocupo muito, sempre me preocupei, não está dentro da Polícia Civil, mas sempre me preocupei com o bem-estar da perícia, da COGERP, porque o nosso trabalho depende deles. Depende muito, é vital você ter uma perícia. E era um sofrimento muito grande para mim, para João Batista, para João Eloy na época, a gente estava na cúpula ali, de ver a nossa perícia se acabando, porque nunca tinha tido um concurso público. E conseguir Foi uma esse revolução concurso, que teve na perícia, e conseguir esse concurso, na época, foi assim, foi a muitas mãos. Eu vi o quanto o João Eloy lutou por isso. Então, onde a gente chegava, um falava, outro falava, até que se conseguiu. Que o governo de Jackson Barreto, né? Também sou muito grata a ele, fez o concurso, teve coragem, fez o concurso. Belivaldo Chagas fez todos os outros concursos da polícia. Delegados, dois de delegados, não, um de delegado, 2 de agente escrivão. Isso.
2. Então, assim, e eu Que participei é dos esse dois. que tá no, Esse que tá tramitando agora, que vai agora, tramitando, né? que todos vão ser chamados, Já vão com fé ser em Deus. chamados. Vão ser chamados agora. A gente tá até aí já para conversar com o nosso governador eleito. Sim. Novo, né? Eleito não. É, nosso o novo governador. Nosso Atual. atual governador. Atual, né, Atual. Jorge? Já para ver esses trâmites aí, para chamar o pessoal para academia de polícia. Então, assim, eu fico muito feliz. Porque o primeiro concurso para a gente escrivão, a Polícia Civil ia se acabar. Eu chegava para o governador Jackson e dizia a ele: governador, a Polícia Civil vai ser extinta. Eu dizia isso, eu dizia: olha, a proporção é essa aqui, o pessoal está se aposentando, a polícia envelheceu, são mais de 10 anos sem concurso. E eu sei que depois de muita luta, a gente consegue aquele concurso histórico, né, que se chama 600, entre agentes e escrivães. E aprovei, o concurso foi feito. Quando foi na formação, foi quando eu saí da Delegacia Geral. Os primeiros foram nomeados, eu não estava. Quando eu retorno, nós tínhamos 500 para serem nomeados ainda. E a gente conseguiu nomear todos. Foi em 2001. Belivaldo Chagas. Zerou a lista. Zerou a lista. Então, assim, isso deu um alívio. E a de delegado também, salvo engano, acho que Chamamos já todos. tá. Se não chamou todos. Sim, todos. Chamou todos já, né? Todos chamados. Ah, isso E assim, mesmo. e o novo concurso agora de agentes que eu deixei, quando eu saí, me afastei para me candidatar, né, a vice-prefeito na chapa de Edivaldo Nogueira, eu deixei o concurso autorizado já na SEAD, já para fazer edital. Então, assim, eu tenho muita satisfação de ver isso, Sim. porque a minha instituição, que eu amo, que eu luto, que a vida toda eu lutei, e aí você olha e diz assim: poxa, eu tenho que escrever, né? Eu tenho o que contar. Sim. Então, eu não passei 8 anos como delegada geral, tirando pose e dando entrevista. Foi trabalhando junto com vocês, porque a DEPOL sempre me ajudou muito. Nem que fosse me futucando, nem que fosse Na provocação. na mas- provocação, ajudava, né? De qualquer jeito, vocês sempre estiveram ali, as outras diretorias também, a gente sempre, né? Eu agradeço a todos que passaram pela DEPOL, pela ajuda, pelo companheirismo. Apesar das às vezes tivemos divergências, e é natural, Sim. e é bom que isso exista mesmo, porque todo consenso é burro, né? Todo consenso. Consenso demais também, ninguém discorda de nada, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. E é isso, e tive a honra de trabalhar ao lado de João Eloy, que me deu todas essas oportunidades. Sempre me deu também um incentivo muito grande a seguir adiante. Quando eu achava que as coisas estavam difíceis, que a gente não ia conseguir, ele estava ali também do meu lado. E toda a equipe, né? Os coordenadores trabalharam comigo. Então é isso, ninguém faz nada só. É. E para quem nos assiste, isso é que nos motiva, é o que motiva a Polícia Civil, a Polícia Militar, a perícia, o sentimento de dever cumprido, o sentimento de prestar um bom serviço à população. Eu tenho certeza que nós temos aqui vários concurseiros, entendeu? Que veem toda a sua história, a história que a senhora contou, como histórias de dificuldades e de sucesso. Não é à toa que a senhora está aqui agora. E é sempre um motivo de exemplo para todos que nos assistem. Essa história de motivação para que essas pessoas veem que hoje né? se inspirem de como trabalhou, estudou, sofreu, suou, chorou. que eu- Não, chorei um bocado. Bastante, nós sabemos disso, por conta das dificuldades, tanto familiares, profissionais, muitos profissionais sabemos que existe esse peso muito grande e chegar hoje num cargo que eu não acredito que a senhora tenha imaginado isso. Nunca. Entendeu? Nunca. E é isso mesmo, Jorginho. Doutor Jorge. Mas aqui é informal. Aqui é informal. Jorginho, é isso mesmo. E hoje, né, eu olhando essa campanha mesmo de como vice-prefeita, ser vice-prefeita para mim abriu as portas da política. Me colocou num mundo novo que eu não imaginava que um dia eu fosse estar. Porque tudo isso que a gente contou aqui, o que meus cargos na Polícia Civil, todos eles sempre foram técnicos, nunca foram políticos. Sempre foram cargos de delegado de polícia. Sim. Então, eu nunca imaginei que eu fosse ingressar na política. Mas quando veio a oportunidade, eu percebi que eu poderia fazer mais na política, eu fui. Mas a campanha de vice-prefeita, para vice-prefeita, foi muito diferente. Porque você tem o prefeito ali, que eu estava na chapa de Edivaldo Nogueira, e você trabalha junto, você se esforça, você está ali junto, mas você nunca vai saber
porque o nome que tá é o dele. Sim. Né? Quando a pessoa apertava o 12, que era o do Só- PDT, né? Que é o do partido dele, tava lá, Edivaldo Nogueira, Catarina Feitosa vice. Mas até a dinâmica da campanha muda, é muito diferente. E quando eu resolvi aceitar sair para ser deputada federal, muitas pessoas me disseram que não fosse, porque não ia dar certo, que eu não ia conseguir. E eu tive o convite, né, de Fábio Mitidieri, do PSD. Vamos montar essa chapa, você vai, você é mulher, a gente precisa ter mais mulheres na política. E eu disse, quer saber de uma? Eu vou encarar e vou. Mesmo com as pessoas, porque sempre, né, e aí eu falo aí para as pessoas que estão fazendo concurso, que tem alguma dificuldade na vida, que acha que aquilo não é para você, mas se você entende que deixa o mundo falar, você siga, se esforce. Agora faça por onde? Então, Isaac, chegou um momento na campanha que uma pessoa da equipe chegou para mim e disse assim, que essa pessoa veio para a equipe para ajudar na formatação, né, no planejamento da campanha e tudo. E aí, essa pessoa se virou para mim e disse assim, não vai dar certo. De dentro da equipe. Dentro da equipe, não vai dar certo. E eu, como assim não vai dar certo? Não vai dar certo, eu não consigo fazer, fazia bem assim. Né? O pessoal sabe o que eu estou falando. Eu não consigo fazer as contas de quantos votos a senhora vai ter. Eu não consigo. Eu nunca vi uma campanha dessa. Eu não consigo. Por quê? Porque eu não tinha lideranças. Assim, entendeu? Lideranças convencionais, vamos dizer assim. Eu não tinha prefeitos me apoiando. Né? Até aquele momento eu não tinha nenhum prefeito me apoiando. Mas tinha muitos amigos. Pois é. Então, assim, ele não sabia porque os votos soltos. E depois eu tive o apoio do prefeito de Graca Cardoso, que eu agradeço muito, Araquém. E só, entendeu? Então era aquela coisa assim, ele não tinha como fazer as contas. Então ele nunca trabalhou para um candidato assim, dessa forma. Que não tinha vereadores, que não tinha... Tá entendendo? Sim. Ele não tinha como mensurar quantos votos eu ia ter. E aí eu olhei assim na hora, eu disse, pronto, tô ferrada. Vou dizer outro nome, né? Eu não posso falar aqui, senão vai fazer pi. Aí eu olhei assim, aí disse, meu amigo, o problema é o seguinte. Não, na hora eu não dei nem resposta. Escutei, né? Fiquei calada. Aí fui pra casa, chorei. Eu disse, mas eu chorava com aquele sentimento. Não é que eu fosse perder. Era assim, era da decepção das pessoas que estavam confiando em mim, da própria equipe que estava ali trabalhando, né? Os outros que confiavam, meus amigos, vocês que estavam me dando tanta força, né? Os amigos que estavam ali comigo no dia a dia, corre pra cá, corre pra lá. Eu digo, meu Deus, mas se eu desistir agora, né? Eu não posso desistir agora. Mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse perdendo tempo. Vou fazer, não vou conseguir. E vou decepcionar todo mundo. Vou passar vergonha. Eu fazia assim, vou passar vergonha. E vai passar vergonha comigo. Todo mundo vai passar vergonha comigo. Aí eu fui dormir. Porque minha avó me disse uma coisa muito certa. Minha filha, nada como uma noite entre 2 dias. Durma que no outro dia tudo se resolve. Rezei, pedi a Deus orientação. Disse, amanhã eu resolvo. Não, e ele ainda dizia assim, decida, a senhora tem que decidir. Agora tá aqui a linha, ó. Ou a senhora vai seguir... Se for desse jeito aqui, não siga não, que não vai dar certo. Aí eu, tá bom. Aí no outro dia, cheguei lá, me acordei com um gosto de gás. Eu disse, peraí, quem é fulano para dizer que eu não vou conseguir? Oxi, e é Deus agora? Para dizer quem vive, quem morre? Não. Cheguei lá e disse, olha, fiz uma reunião com todo mundo, olhando para a cara da pessoa, né, e disse, vamos lá, o problema é o seguinte, a campanha diferente a gente vai ganhar, a gente vai trabalhar, sem prefeito, sem vereador, sem lideranças grandes, a gente vai ganhar. Quem quiser ficar comigo é assim. Quem não quiser, a porta da rua é serventia da casa. Mas a gente vai trabalhar. E eu dei meu sangue. Dei meu sangue, Isaac, Adelmo. Imagino. Olha, tinha dias que eu não sabia mais de onde tirar força. Eu dizia assim, não vou aguentar, meu Deus. Hoje É eu uma não vou aguentar. maratona, né? Uma campanha, né? É uma maratona. E assim, e você tem que lidar com miudinho, entendeu? Você não tinha grandes, não tinha um colégio eleitoral para dizer assim, não, daqui eu vou tirar 10 mil votos, daqui eu vou tirar 5 mil votos, entendeu? Você não tem, então o seu trabalho triplica. E aí eu lembro de um dia, né, que eu estava em Glória, lá em Glória, naquela carreata de Fábio Mitidieri. Sim. E aí os outros candidatos todos estavam em cima dos carros, todos eles cheios de liderança.
vereador, prefeitos, os deputados federais. Prefeito que não acabava mais. Tinha carro que chega tava pesadinho, que não conseguia nem andar. Eu dizia, pô, nem pra pular um desse pra cá, né? Cair. Rapaz, Tá dá pra apertado cair, aí, pra venha segurar, pra cá. Vem pra cá, meu filho, pelo amor de Deus. Os carros pesados, meu filho, cheio de gente. E eu subo na caminhonete sozinha, sem ninguém. Ali foi dose, viu? Mas até então eu estava tranquila, porque eu estava acostumada, né? Subi na caminhonete, veio uma menina que ajudava para entregar panfleto, aquelas adolescentes da juventude que me ajudavam, subiu comigo. E o prefeito que me apoiava, o único de Graco, estava lá. Aí eu cheguei para ele, Araquém, rapaz, vamos comigo, lá na caminhonete, né? Vamos comigo. Aí ele, doutora, não vai dar não, porque eu tô com meu filho e minha esposa e eu tô dirigindo o carro. Não vai dar para eu ir, não. Eu, tá bom, né? Subi na caminhonete, meio triste. Assim, vou dançar, vou pular aqui, né? Vou mandar beijo pro povo. E é isso mesmo, tá tudo bem, tá tudo feliz. Rapaz, na hora que passou por ele tava numa esquina, assim, parado com a esposa e com o filho, vendo a carreata passar. Quando ele viu que eu passei sozinha, aí ele mandou o carro parar e subiu. Aí disse assim, olha, na hora, eu enchi meus olhos de lágrimas. Até hoje eu falo, eu me emociono. Aí ele disse... Não, doutora, não deu não, para ver a senhora sozinha nessa caminhonete, né? Então, assim... Mas é isso, eu não tava só, né? Como nunca estive sozinha. É porque a gente às vezes acha que tá só. Mas a gente nunca tá. E aí ele foi comigo, né? No percurso todo e deu certo. E hoje eu tenho que agradecer. Bonita. 38.135 votos. Em Sergipe todo, né? Em Sergipe todo. Em todas as cidades. Não foi, em cada cidade. Não foi um colégio eleitoral, né? Você foi votado em todo o estado, né? Em todo o estado de Sergipe, todos os municípios eu tive voto. Em todos os municípios. 75 municípios. Eleita e diplomada com uma bagagem de vida impressionante. Uma vida pessoal que lhe enriqueceu muito, uma vida profissional que lhe trouxe todo um conteúdo técnico e experiencial que com certeza instrumentalizam a senhora a ser uma excelente representante do povo de Sergipe na Câmara dos Deputados. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Todas as vezes que nós vamos enfrentar um novo desafio na vida, todas as vezes que nós vamos assumir uma nova função, nós imaginamos como será essa nova realidade. Nós concebemos, nós projetamos como será a minha desenvoltura, como serão os meus atos, como será o meu cotidiano, o meu dia a dia. Como é que a senhora pensa a sua vida como deputada federal? Então, eu já estou fazendo... minha vida é tudo muito planejado. Às vezes a gente planeja e não sai nada como a gente planejou, né? Deus vem e troca tudo de lugar, mas eu sempre busco planejar. Eu não faço uma viagem que eu não planejo. Eu sei os pontos que eu quero visitar, eu sei os restaurantes que eu quero ir, eu sei o que eu vou fazer em cada dia. Pode ser que não dê tempo de fazer, mas pelo menos eu planejo. E como deputada federal também, eu tenho um planejamento de mandato. Eu fiz esse planejamento, eu sei qual é o meu objetivo, onde eu quero chegar. Se a gente vai conseguir chegar até o final, eu não sei, porque vai depender de tantos fatores. Mas eu tenho um planejamento. Os 3 eixos que eu sempre falei na minha campanha, eles vão ser seguidos, né? Que é a segurança pública, geração de emprego e renda e políticas públicas para os vulneráveis. Eu já estou em contato direto com a liderança do meu partido, já lutando aí pelas comissões. Eu quero fazer parte de algumas comissões que eu entendo fundamentais para a gente. Quero pegar relatorias, quero trabalhar. Quero estar à disposição de vocês, da DEPOL de Sergipe, da DEPOL Brasil, né, da segurança pública como um todo, dos agentes, dos operadores de segurança, Polícia Militar, todos. Guardas municipais, eu sou municipalista, eu acredito muito na defesa dos municípios. Eu acho que o Brasil tem que rever esse pacto federativo, a gente tem que repactuar isso aí tudo. E daí vai partir muitas coisas boas. Então, eu penso em fazer um mandato muito propositivo, assertivo, propositivo e ouvindo muito. Ouvindo vocês, ouvindo meus amigos, ouvindo as entidades, tirando as minhas conclusões e me enfiando lá para o Brasília, onde tiver um canto assim, não, vamos por aqui,
eu tô lá. E sempre trabalhando com consenso, como eu fiz a minha vida toda, procurando sempre o equilíbrio das coisas, para que a gente possa avançar. Então, eu quero trazer Brasília para Sergipe, como eu prometi, dessa forma. Trazendo recursos, trazendo os ministérios aqui, auxiliando o Fábio Mitidieri a fazer do governo dele o melhor governo da história, né, de Sergipe, porque eu acho que cada um que chega, Belivaldo vai ser lembrado como um dos melhores governadores que a gente teve em Sergipe. A gente vai olhar para trás, a gente vai ver isso daqui a um tempo. E eu quero que Fábio também, Fábio seja o melhor. Cada um que chega tem que fazer melhor do que o que saiu. E é isso, quero ajudar muito nisso, nesse processo, como deputada federal. Na evolução das polícias, né, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal, em todas aquelas propostas que foram dadas a Fábio, que ele se comprometeu, vamos correr atrás da reestruturação da nossa carreira, que a gente precisa disso, né? Os novos e os velhos precisam, os que entraram agora e os que estão saindo também precisam disso. Nós precisamos olhar por todos, pelos aposentados, por todos. Perfeito. É uma questão doutora. de justiça. Perfeito. Então, periculosidade em massa, muito bom também, é uma luta, eu acho que é um direito que vai dar certo, porque Fábio já está com isso, já começou a fazer os estudos, já pediu à Secretaria da Fazenda que já começasse a fazer, para ver como é que ele vai começar a aplicar. Então, isso aí já é ponto pacífico, mas tem a reestruturação das carreiras, que eu acho que é muito importante. Eu entendo como importante, fundamental para a sobrevivência das nossas carreiras. Verdade, doutora. De delegados, de agentes, de escrivães. Com certeza. A gente precisa melhorar isso. E eu acho que a gente tem muito a avançar. Eu acho que o objetivo, quando a ADEPOL vem aqui para lutar sobre os interesses, sobre estrutura, sobre a reestruturação, tem um objetivo. O objetivo de prestar um bom serviço. E o que nós observamos é que essa relação positiva que já vem com o governador Belivaldo Chagas, com alguns avanços que nós já tivemos no apagar das luzes, mesmo assim nós tivemos, e que foi uma demonstração muito positiva dessa relação, entendeu? E temos toda uma série de pensamentos, de propostas. Fábio, o governador Fábio já está trabalhando nos projetos de reestruturação, de adicional. E o que eu quero caçar para quem nos assiste? Que isso resulta num trabalho positivo, num atendimento bom, num atendimento cordial, feliz, humano. É um resultado para quem nos assiste e não somente para a carreira. É isso que eu gostaria de passar sobre essas questões que nós estamos colocando. Verdade. Excelente observação, Jorge. O programa eu acho que daria mais umas 2-3 horas tranquilamente. Eu gostei. Mas tá Eu muito gostei. bom, mas a gente tem que encerrar. Eu queria aqui agradecer, Catarina, a sua participação, a sua presença, até de você se permitir emocionar, sabe? Eu acho que isso é muito bom, até para quem conhece a delegada Catarina Feitosa, aquela pessoa muito forte, mas ao mesmo tempo também muito sensível, né? Então, é bom que as pessoas conheçam, e agradeço muito mesmo. É o nosso segundo Delecast, tivemos aqui no primeiro Fábio Mitidieri, hoje já tivemos Catarina Feitosa, então acho que o Delecast aí eu já tô ficando vaidoso, viu, Adel? Já tô ficando vaidoso. O primeiro com Fábio Mitidieri, o segundo com Catarina Feitosa. É porque os convidados são muito especiais. O sarrafo tá lá em cima, viu, meu irmão? A gente agora tem que caprichar. Inclusive o nosso querido Jorge também entrou muito bem. O Jorge parece que sempre bateu Jorge bola com a nasceu pra gente, isso. né? Captou perfeitamente o espírito O Jorge do é podcast. igual o Romário, né? Romário não treinava, né? Romário jogava. Romário não treinava, Romário ia jogar e dava o show. Jorge, queria também lhe agradecer demais. Eu que agradeço. Né, essa participação. Enriqueceu demais, Jorge. Enriqueceu demais sua participação. E queria, Catarina, que você deixasse uma última mensagem aí para os nossos colegas e para todas as pessoas que estão assistindo o Telecast. Primeiro, agradecer a vocês, a recepção, essa forma tão assim intimista, tão agradável, tão amorosa que vocês me receberam, né? A Adelmo, a Isaac, a Jorge, são meus amigos de muitos anos, que a gente se respeita, sempre se respeitou,
independente do momento, a gente sempre se respeitou, porque existe amor, existe carinho, e é isso que importa. E dizer a todos vocês que estão nos assistindo que, primeiro, é aquele clichê, né? Não desistam dos seus sonhos, porque eu sou prova viva disso. Eu não esperava que fosse delegada de polícia, fiz o concurso, batalhei, suei, corri atrás, amamentando, delegada de polícia. Depois de uns anos, quando me chamaram para ser delegada geral, aquele outro susto. Eu cheguei para João Eloy, na época, para doutor João, e disse, doutor João, mas tem fulano que nunca foi, chame fulano. Porque na minha cabeça não tinha condição de ser delegada geral. Como eu ser delegada geral? E aí ele, não, mas eu quero que seja você. Então acreditem em você. E eu fui, 8 anos delegada geral, conseguimos juntos transformar a Polícia Civil do Estado de Sergipe, colocar a Polícia Civil em outro patamar. Eu tenho muita felicidade de ter participado dessa construção. Fui ser vice-prefeita de Aracaju, batalhei muito por isso, dei sangue, trabalhei muito na campanha junto com o Edivaldo ali. Trabalhei muito esses 2 anos como vice-prefeita, tive as oportunidades, Edivaldo como prefeito sempre foi muito generoso comigo e eu aproveitei cada oportunidade, que eu acho que a vida é feita de oportunidades. Basta que a gente tenha o olho de ver, entender que aquilo é uma oportunidade e agarrar, porque às vezes a oportunidade passa e você não vê, você não entende que é uma oportunidade, então você não pega e fica reclamando da vida. Então reclamar menos, observar mais, porque as oportunidades chegam, passam. E aí veio essa campanha linda, que foi uma campanha linda, eu agradeço muito aos 38.135 votos, essas pessoas maravilhosas que confiaram em mim, né? Confiaram que eu seria uma boa representante lá em Brasília e dizer que eu vou fazer tudo para não decepcionar, tudo que tiver ao meu alcance. Eu vou trabalhar dia e noite, como eu sempre fiz na minha vida, como eu fiz durante a campanha. Vou trabalhar em dobro lá em Brasília e aqui em Sergipe, por vocês, pelos profissionais da segurança pública, meu gabinete lá em Brasília e meu escritório aqui em Sergipe, porque eu vou ter um escritório aqui. Vai estar sempre aberto para vocês sabem disso. Muito obrigado, doutor. Para a gente conversar, para tirar dúvida. Quando eu tiver dúvida, eu procuro, eu não tenho esse problema, vocês sabem disso. Eu tenho dúvida de alguma coisa, eu corro atrás de quem sabe para perguntar, né, para fazer tudo certinho. E vocês vão ter um gabinete em Brasília, para o que vocês precisarem. Isso é muito importante. Você não sabe o quanto para é o importante. que vocês precisarem, para a gente sempre conversar, dialogar e procurar o melhor para a nossa segurança pública, porque quando a segurança pública anda bem, todo o resto anda bem também. E é isso. Um beijo no coração de todos vocês e aproveitem a vida, gente, que a vida é curta, viu? Pois é, gente, é a mensagem da nossa colega delegada Catarina Feitosa, a quem eu quero entregar um pequeno mimo, uma lembrança dos delegados de polícia. Que lindo! É uma caneta... Eu estava imaginando que era para mim, desde a hora que chegou, mas eu não vou perguntar. É uma caneta que a gente espera também que sirva para assinar seus projetos, seus pareceres. Meu primeiro relatório. Do relatório. Eu vou fazer igual a Lula. A Lula disse que estava assinando com a caneta que um senhor deu a ele no Piauí. Eu vi. Não foi? Aí eu vou dizer, o primeiro relatório que eu tiver, eu vou assinar com a caneta do Telecast. É a caneta da Adepol e do Telecast. Estou assinando aqui esse relatório. Que honra para nós. Muito obrigado, doutora. Pô, que bom. Vai ser uma honra. Então, pessoal, muito obrigada. É desta forma que a gente encerra mais um Telecast. Queria convidar vocês todos para se inscreverem no canal Adepol Sergipe, ativar lá o sininho para receberem todas as nossas notificações, porque em breve teremos mais um convidado, teremos também mais um colega na bancada ajudando a gente nesse bate-papo a fazer esse programa. Um abraço a todos, gente.